Bom, então hoje nós chegamos a Apocalipse, capítulo é o 22. E vamos ao verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo o sempre. Então aqui é o fim da visão de João. Acreditamos que João, o apóstolo, chamado aquele discípulo que Jesus amava, o presbítero eleito, enfim. João, um dos 12, pensamos que seja ele, Pela tradição cristã é afirmado que realmente é ele, pode ser outro João, tem a possibilidade, mas nós cremos que foi esse João. O importante é a mensagem. Qual foi a mensagem aqui de Apocalipse? Que todas as coisas serão restauradas para serem, assim como era o projeto de Deus para o Éden, para o homem quando ele foi criado. Então o homem ele estragou ali a criação, não foi exatamente o homem, mas assim, o pecado que entrou no mundo, porque Deus tinha dado o mundo para o homem, O homem pecou, então entrou ali toda a sorte de maldições no mundo, inclusive a existência de espinhos, de pedras pontiagudas, conforme a gente vê no livro de Gênesis, aconteceu por causa do pecado. A distorção da natureza, a cadeia alimentar, bicho, um lutando contra o outro, esses negócios doidos que você vê, quem tem TV por assinatura ou um dia tiver a oportunidade de assistir Nat Geo Wild, que é um canal da National Geographic que mostra a vida selvagem, você vê aqueles leão correndo atrás daqueles búfalos, de gnu e de gazela, disso e aquilo, Então aí você vê aqueles animais assim avançando, aquela apetite voraz ali atacando, coisa assim que a gente fica boca aberta de ver. Por que isso acontece? Por que há violência? Deus destruiu o mundo na época do dilúvio por causa disso. Havia violência entre seres humanos e animais. O mundo estava desequilibrado. Os seres humanos eram violentos, os animais eram violentos. Por que vocês acham, essa é uma informação importante, por que vocês acham que Deus falou já depois do dilúvio, quando o dilúvio acabou e ele saiu da arca, a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não comerão? Possivelmente porque os homens estavam tão violentos a ponto de caçar um bicho e já sair matando ele igual leão, na boca e tudo, e fazendo essas coisas. E antes do dilúvio, o homem possivelmente não comia carne, ou pelo menos não era mandamento de Deus essa autorização. Porque a Bíblia diz que para o homem era as árvores, as plantas que dão sementes e plantas que dão frutas, antes do dilúvio. Depois passou a ser permitido o comer carne, mas não de seres que estejam vivos, Mas depois de matar ali o animalzinho e tudo, cozinhar, sem o sangue, Então, é isso. Agora, é importante a gente falar sobre isso porque, para saber, o projeto de Deus é de fato restauração, redenção, o resgate daquilo que estava perdido. Ele fez isso conosco quando nós cremos em Jesus Cristo. Ao enviar Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o projeto de Deus para o ser humano. Tem gente que infelizmente escolhe não aceitar esse projeto, escolhe viver por conta própria e não
de acordo com os planos de Deus. Infelizmente, o que é reservado para pessoas que rejeitam o plano de Deus, o projeto de Deus, é o lago que arde com fogo e enxofre. Isso não é maldade da parte de Deus, é justiça. Um juiz que condena um culpado, ele é um juiz justo. Se ele absolvesse um culpado, alguém que realmente é um réu, que realmente cometeu um crime, ele seria um juiz mau. Então, essa consciência nossa mostra que Deus é justo. E ele vai condenar aqueles que merecerem a condenação. Na verdade, todo ser humano por si mesmo merece a condenação, mas Cristo, com o seu sacrifício perfeito, com a sua vida, promoveu para nós o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. É por isso que devemos crer em Cristo e confiar. E crer não é apenas acreditar que Ele existe, que Ele é o Filho de Deus, mas quer dizer confiar no sacrifício dele, obedecendo aquilo que Ele ensinou, acreditando, tendo paz no nosso coração, que o que nos é reservado para a eternidade é algo que de fato é bom, tal como Deus fala para o povo de Israel no exílio babilônico. Se não me engano, Jeremias, né? Os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de paz e não de mal, e um futuro cheio de esperança. Então é isso que Deus reserva para nós. Pensamentos de paz, não é de mal. Mas a gente deve confiar nele. O anjo mostrou essas coisas, o anjo levou, veja que foi o anjo que conduziu, em toda a visão, um anjo estava conduzindo João, mostrando para ele certas coisas. Olhe isso, olhe aquilo, né? Veja, anote, escreva isso, não escreva isso. Né? Então, certas coisas ele não foi autorizado a dizer, a falar, mas certas coisas que ele foi permitido escrever, falar sobre isso. Então nós vemos que nessa visão da cidade, da Nova Jerusalém, uma Nova Jerusalém que desce do céu, uma cidade, entendo que de fato uma cidade literalmente, é que ela tem um rio, e é o rio da água da vida, semelhante a uma visão que o profeta Ezequiel teve também, mas é um rio. E de onde saía esse rio? O rio saía do trono de Deus e do Cordeiro. Por que é falar do trono de Deus e do Cordeiro? Porque Jesus, quando o livro de Apocalipse começou, não sei se vocês se lembram, ele diz assim, ó, ao vencedor darei-se a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Ou seja, Deus e o Cordeiro estão reinando sobre a terra. Jesus, ele foi levantado por Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso há um só trono, é um trono, o trono de Deus e do Cordeiro. Não é que é uma cadeira para sentar duas pessoas. O trono, na verdade, é o lugar de onde se reina. Ou seja, quem é que dá a vida? A mensagem que nós temos aqui, a simbologia que nós temos aqui é: quem é que dá a vida? De onde sai o rio de água da vida? Sai do trono de Deus. Ou seja, é aonde Deus está governando. Somente quando Ele governa, Ele dirige, a obediência à vontade dEle é que há vida de verdade. O resto não é vida, é existência. Essa é a mensagem que nós podemos extrair para o tempo de agora dessa passagem. Se nós não deixarmos Deus governar a nossa vida, a gente não está vivendo, a gente só está existindo. O rio da água da vida sai do trono de Deus, ou seja, de onde Deus governa. E aqui é dito sobre a árvore da vida. A árvore da vida, ela aparece lá na criação. Veja como que Deus restaura todas as coisas. Deus, ele plantou lá no meio do jardim, ele plantou duas árvores. Veja que ele mandou que todas as árvores crescessem, mas duas árvores lá não eram árvores comuns, eram árvores espirituais, que eram coisas não naturais, vindas ali brotadas da terra, mas coisas celestiais. Era algo que não era visivelmente da terra, era algo que vinha do céu.
Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. Inclusive, Deus, ele não permite o homem comer da árvore da vida, para que ele não coma e viva para sempre. Só que viver para sempre, pecador. Porque o homem já tinha pecado. O pecado não herda a vida eterna. O pecado, ele não gera vida eterna, ele gera morte. Então aqui nós vemos que Deus restaura a vida do mundo e restaura a vida eterna. Aqui diz que no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. Quer dizer, a árvore, inclusive dá para a gente fazer um paralelo com uma passagem bíblica de Salmo 1, que fala que o justo, que obedece a Deus, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, junto a um córrego, a um ribeirãozinho, que dá o seu fruto no devido tempo. Ou seja, a vida de Deus vai gerar vida eterna para o ser humano. Se o homem comesse lá no jardim da árvore da vida, podia viver para sempre. Aqui, o homem tem essa oportunidade, esse poder dado por Deus de viver para sempre. Então não vai ter 1000 anos, 2000 anos, é vida eterna. Ninguém vai morrer mais. A morte não existirá. Né? Lembra que no capítulo anterior, a gente viu, aliás, 2 capítulos atrás, no 20, né? Nós estamos no 22, mas no 20 nós vimos que até a morte foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E aqui não há morte mais. Então a árvore da vida, aparentemente, aqui está falando a árvore da vida, mas está falando de um lado e do outro do rio. Então pode ser que existem mais árvores, né? No decorrer, como se fosse uma mata ciliar que a gente fala hoje, né? Mas o importante, o que eu acho muito importante aqui, é que fala que ela dá um fruto por mês e fala que as folhas dessa árvore servem para a cura das nações. E você sabe o que significa a palavra nações? Se não estou enganado, no hebraico, possivelmente esse livro foi escrito em grego, mas no hebraico a palavra nação, ou nações, é goer, ou goim, que significa, que é transliterado para a nossa linguagem hoje como gentios. Gentios quer dizer uma pessoa das nações. Então, essa árvore da vida é para a cura, e a palavra grega para a cura é sozo, é a mesma palavra que fala salvação, para a salvação das nações. Ou seja, a vida de Deus, de fato, é o que faz com que as nações sejam santas, que a nossa vida seja santificada, ou seja, não é só os judeus que têm acesso à vida eterna. Essa promessa é para o povo de Israel, para aqueles que são fiéis dentro do povo de Israel. No entanto, nós passamos a ter direito a essas promessas também, deixando bem claro aqui, se algum judeu estiver pegando o livro do Apocalipse e lendo, vai entender que essa árvore também é para a cura, para a salvação das nações, quer dizer, nós também temos parte na vida eterna. Outra coisa que chama atenção é que nós, nessa época, nessa ocasião, vamos ter na testa o nome de Deus escrito. Você sabe quem que tinha o nome de Deus na testa na época do que a gente chama de Antiga Aliança, do Antigo Testamento? Quem é que tinha o nome de Deus na testa? Alguém consegue se lembrar? Começa com sumo, ou grande, ou principal. Sumo, sacerdote. O sumo sacerdote, ele usava uma tiara de ouro com a inscrição: santidade a Jeová, santidade ao Senhor. Estava escrito isso numa tiara de ouro, né, numa coroa que ele tinha na testa, para mostrar que nós seremos sacerdotes, ou seja, nós teremos acesso a Deus.
nós poderemos estar diante de Deus, o único que podia entrar no lugar mais sagrado do templo e estar frente a frente com Deus, não visivelmente, mas ali diante da Arca da Aliança, diante dos mandamentos de Deus, fazendo sacrifício, ofertando o sangue do sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados da nação, era o sumo sacerdote. E aqui o que Deus está dizendo é, agora todos terão acesso à minha presença. Todos terão meu nome escrito na testa. É o que o próprio Deus está colocando aqui através desse anjo que está falando com João. Não haverá, o verso 5 e o 6, que foi o último que a gente leu, né, fala que não haverá mais noite. Né, o próprio Deus vai ser a nossa luz. E o anjo encerra essa passagem que nós estamos lendo até o verso 6. O anjo me diz, essas palavras são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, vão acontecer. Ou que acontecerão rapidamente, é uma possibilidade de tradução, mas que em breve vão acontecer. Quer dizer, esse tempo é um tempo que nós não sabemos quando é, mas está próximo. Então nós devemos viver preparados. Já pensou se Jesus tivesse falado para os discípulos? Não, fica tranquilo que vai demorar. Ah, vai demorar? Então vamos viver de qualquer jeito, né? Então sempre nós devemos viver com vigilância, porque o tempo está próximo. Nós não sabemos qual vai ser a última geração, pode ser a nossa. Então nós precisamos, eu falo antes da vinda do Senhor Jesus, né? Então nós precisamos crer e obedecer no que Jesus ensinou. Então, é isso o que esse anjo está dizendo aqui para João nos repassar, que essas coisas são breve vão acontecer. E foi Deus que anunciou essas mensagens aos profetas. Você vê que Apocalipse ele fala de coisas novas também, algumas, mas boa parte aqui do conteúdo de Apocalipse é uma repetição da fala dos profetas, está em total concordância com o que profetas disseram a respeito do mundo vindouro. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, né, e outros, né, profetas que têm livros menores, mas também falaram a respeito do tempo do fim. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, observação ou comentário até aqui? Se sim, fica à vontade. Bom, vamos ao verso 7, então. Eis que venho em breve. Aqui já é Jesus falando, tá? Não é o anjo, não é Deus falando, mas Jesus. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí agora João, verso 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas e como seus irmãos, os profetas e com os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. É interessante quando ele fala isso aqui, porque aí as pessoas vão dizer assim, ó, olha só, foi tomado ali de uma emoção e adorou um anjo, mas ele não era adorar o anjo. A palavra grega para adoração é proskuneikos, é algo similar a isso, eu não sei a pronúncia corretinha, mas é algo muito parecido com isso, que significa se prostrar diante de. Quer dizer, reconhecer que aquela pessoa tem uma autoridade. E aí a gente vê que a resposta do anjo é, opa, eu sou um servo, eu não sou um governante. Eu não estou governando sobre nada. Eu sirvo aquele que governa junto com você. Se você quer adorar alguém, se você quer se prostrar diante de alguém, se prostre diante de Deus. E não faça isso com mais ninguém. Somente Deus. O próprio Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, quando estava passando por tentação lá no deserto, ele falou para Satanás, está escrito, somente a Jeová o seu Deus, somente ao Senhor teu Deus, adorarás e somente a Ele servirás. Isso está escrito em Deuteronômio. Então a gente deve adorar somente a Deus.
Devemos servir somente a Deus. E é claro, devemos servir aquele que Deus escolheu, ele elegeu, ou seja, seguir os ensinamentos de Jesus, né? Mas a adoração é única e exclusiva a Deus. Então aqui o anjo está falando com ele, para cortar de uma vez por todas. Se alguém quer se prostrar diante de um ser humano, se alguém quer se prostrar diante de alguém que as pessoas afirmam é santo, é santa, ou isso ou aquilo, nós devemos nos prostrar diante de Deus, e sem uma figura. Deus é espírito, e não nos prostramos diante de uma figura esculpida por seres humanos, uma gravura pintada por seres humanos, mas diante de Deus. Diante de Deus. E ponto. É assim que devemos fazer. Nos prostrar diante de Deus, em oração, em adoração, em cânticos, em louvor, e viver assim, adorando a Ele. Verso 10. Então me diz, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Selar quer dizer fechar, para que ninguém tenha acesso. Então quer dizer, não deixe essas palavras escondidas, ocultas, seladas, sem ninguém ver. Mas mostre o que está escrito aqui para outras pessoas. Aquilo que falou, cele essas palavras, feche, não diga e tudo. Aí ele fala, não foi permitido que eu escrevesse, não era para eu falar. Mas as outras coisas, o anjo falou, não cele, quer dizer, não feche, não deixe inacessível o conteúdo dessa escritura, desse livro. Deixe que outras pessoas vejam, saibam disso. Verso 11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aí vem Jesus falando mais uma vez. O verso 12, que eu acabei de ler, e o 13 é ele falando. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por que Jesus agora ele fala assim como Deus falou? É interessante a gente perceber que Jesus ele foi exaltado por Deus. Ele diz em João capítulo 17, Pai, guarda-os em teu nome, o mesmo nome que me destes. Então guarda-os em teu nome. Ele pediu a Deus para que os guardasse os discípulos. E diz que é o mesmo nome. O que é nome? Nome quer dizer uma posição de governo. Até então, quem era chamado de rei de Israel, veja que até a época do profeta Samuel, quem era chamado de rei de Israel? Era Deus. Quando o povo foi lá para o profeta Samuel e falou assim, nós queremos ser igual às outras nações, a gente quer um rei que nos governe, ou seja, um rei que domine sobre nós, igual às outras nações ao redor. E Deus já tinha previsto, já tinha predito isso através de Moisés, já tinha sido dado uma mensagem para o povo de Israel, quando vocês entrarem naquela terra e quiser um rei igual às nações ao redor, vai ser assim, assim, assim. Deus já sabia que o povo ia fazer isso. Coisa de 200 anos antes, já sabia. Então, quando eles entraram e pediram um rei, disseram, nós queremos um rei, Samuel ficou triste, porque o líder, não era governante, o líder do povo de Israel, o juiz do povo de Israel, aquele que instruía, corrigia, decretava penas, né? O governante era Deus, mas o líder do povo era Samuel, e Samuel ficou triste, o povo está pedindo um rei, eles não gostam dos meus julgamentos, dos meus juízes, eles não gostam que eu esteja liderando eles não têm gostar de mim. Mas aí Deus vira para ele e fala assim, Samuel, fica em paz, porque não foi você que o povo está rejeitando, não é você. Você está achando que foi você que o povo rejeitou, porque era você que estava fazendo tudo, agora seus filhos aí? Não é você, não é a sua família que o povo rejeitou, mas foi a mim que o povo rejeitou, para que eu não governe sobre ele. Aí veio o primeiro rei de Israel, que foi Saul, depois Davi, e assim continuou.
Então é importante a gente ver que Deus escolheu um rei para governar sobre o povo. Deus era o governante, ele escolheu um rei. E o rei que ele escolheu, foi Saul? Foi Davi? Não, aquilo era provisório. Ele escolheu um rei para sempre. Um rei que o reinado nunca terá fim. Lembra da profecia de Daniel? Um reino um reino que nunca terá fim, cujo domínio nunca terá fim. Esse é o reino de Deus. E o rei do reino de Deus é o filho dele. Lembra que nós vimos nos capítulos anteriores, se não me engano, 19. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi Jesus. Por isso, Jesus está falando assim como Deus falava. Lembra, o trono é de Deus e do Cordeiro. Quer dizer que há igualdade entre Jesus e o Pai dele? Olha, Jesus mesmo falou que o servo não é maior que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus ele se submete ao Pai. Nós vamos falar mais sobre isso, mas é importante a gente deixar claro isso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Verso 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Aqui a gente encerra o livro do Apocalipse. E antes da gente fazer algum comentário, eu queria só ler para vocês, a respeito disso que eu falei, a hierarquia entre Jesus e Deus, em 1 Coríntios capítulo 15. É muito importante a gente ver isso aqui, para que não fique confuso isso na nossa mente. Verso 24. Então, 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele, está falando de Jesus aqui, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, quer dizer, depois do milênio, tá? Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Aqui está falando que Deus tudo sujeitou debaixo dos pés de Jesus. Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. Eu estou agora no verso 1 Coríntios 15, verso 27. Porque ele, Deus, tudo sujeitou debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, quer dizer, tudo, Jesus já tiver feito a limpeza no reino milenar, por isso que vai existir o reino milenário, irmãos, o reino de 1000 anos, para que Jesus faça uma limpeza no mundo. E depois, o que vai ficar faltando no mundo? Os ímpios ser limpo. Né? Ele vai colocar tudo em ordem, mas depois vem a destruição dos ímpios, e depois a terra é destruída para dar lugar a uma nova terra. Né? Mas aqui, o verso 28 fala, quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas
lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então fica bem claro aqui a respeito da harmonia entre Deus e o Filho dele, o que Jesus tem em relação ao Pai, né, a submissão, a posição que o Pai deu a ele. Então tudo está sujeito ao domínio de Cristo. Ele é o juiz dos vivos e os mortos, ele é a raiz de Davi, né, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas acima dele existe alguém, e esse alguém é Deus. Né, o cabeça de Cristo é Deus, né, quer dizer, o líder, o governante de Cristo. Deus é o Deus de Jesus também. Né, então isso fica claro. Para a gente que já tem uma mente muito, como é que eu posso dizer, vamos dizer assim, já foi colocado na nossa mente uma herança, né, da religião romana, acaba que a gente não entende direito. Mas para o judeu é muito simples. Quem é o Messias? O Messias é o servo perfeito de Deus, o rei de Israel. Então, o judeu sabe responder isso. Mas muitos não creem que o Messias é Jesus. A diferença da maioria é essa, né? Nós cremos que Jesus é o Messias. Então nós vemos aqui quem ele é. Então aqui nós chegamos ao fim do Apocalipse. Deus restaura todas as coisas, então tudo está perfeito. Tem mais obra para fazer? Tem. Nós vamos ainda fazer muita coisa, porém, tudo é bom. Já não temos que preocupar mais com a morte, né? Já não temos que preocupar mais com varrer o pecado, que agora é só justo reinando, né? Então, é isso. Tudo agora foi restaurado, assim como era para ser na época do Éden, quando Deus acabou, concluiu o jardim, colocou o homem, né? Fez a mulher para ele, deixou os dois lá, assim. É para ser tudo perfeito, né? Então é isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação? Em primeiro, João, eu também ficar falando lá, nem entender, assim, nem entender, não conseguia assim, ver a separação direitinho. Jesus, Deus, ele era... Em João capítulo 1, né? Entenda assim, ó. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, era a palavra. Vamos falar a palavra para a gente entender melhor. Então João 1 fala: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É isso. E quando fala a palavra, está falando de Jesus, correto? O que quer dizer a palavra Deus em hebraico? Vou te dar um exemplo. Em Salmos, fala que Deus é o Deus dos deuses. Mas peraí, existe mais de um Deus? A palavra Deus, no hebraico, é muitas das vezes colocado para um rei ou para um governante. É usada essa palavra às vezes. Quando Moisés vai lá falar com Arão, quando Moisés vai falar com Arão e Deus manda ele até Arão e tudo, Deus fala assim, olha, você vai ser para o seu irmão como Deus. Você vai ser Deus para o seu irmão. E ele vai ser para você como profeta. Então quer dizer, você vai ser o governante e seu irmão vai ser um mensageiro. Então ficou claro isso. Então quer dizer, Jesus, a Bíblia fala que Jesus é Deus? Fala, sim. Em que sentido? Em sentido de que ele tem uma natureza celestial, em que ele é um governante poderoso e ele é filho de Deus. Ele foi gerado de Deus, né? Então, esse é o sentido da coisa. O próprio Senhor Jesus, quando vai falar com algumas pessoas que estavam questionando ele, você está se fazendo igual a Deus, porque você fala que você é filho de Deus. Ele disse assim, mas está escrito em Salmos, né? Está escrito nas Escrituras que vocês são deuses, ou seja, vocês são governantes. Ou seja, Jesus, quando todas as coisas foram criadas, Jesus já estava numa posição de governante. Jesus, ele é o rei de Israel. Inclusive até gentios reconheceram isso quando ele morreu. Mesmo que inconscientemente. O que Pilatos,
mandou escrever lá em cima? Era uma coisa natural, colocar em cima de alguém que está recebendo uma condenação, qual que foi o crime dessa pessoa? Qual que foi o crime de Jesus? O rei dos judeus. No mesmo capítulo, no capítulo 1, a Bíblia fala em João, capítulo 1, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, fala: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que era dele? O reino de Israel. Você entende? Então Jesus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Deus já colocou Jesus, desde o princípio da criação, antes de existir todas as coisas, numa posição de governante. Então Jesus já foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o sentido de afirmar que Jesus é Deus. Mas geralmente quando se fala de Deus, estamos nos referindo diretamente ao Criador de todas as coisas, ao Pai do Senhor Jesus. Então o sentido de afirmar a divindade do Messias é de que ele é um ser celestial que vive para sempre e governa sobre tudo. Porque Deus o estabeleceu assim, o colocou assim. Então esse é o sentido. Né? Não é que Jesus e o Pai são a mesma pessoa ou que eles estão em pé de igualdade. Isso não é correto afirmar. Né? Então Jesus é divino no sentido de que ele é um ser que vive para sempre e é um governante. Ele governa sobre nós, é o nosso rei, é o nosso Senhor. Mas quando nós falamos de Deus, propriamente dito, estamos falando do Pai. E só. Ficou claro? Deu para entender, né? Então, acho que foi importante, inclusive, eu ter gravado essa resposta, porque ajuda a esclarecer muito. Que Deus nos abençoe para a gente aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu, aguardando a vinda do Senhor Jesus, com diligência e dedicação.